Olá, tudo bem? Boa noite. Faz um tempinho, né, que nós estamos aqui sem lives do Maternidade Autista, mas a gente está voltando hoje. E vamos falar hoje sobre um tema super importante, sobre as diferenças que ensinam e multiplicam o amor. Hoje eu vou bater um papo com o Martinelli, né? Tive a oportunidade de conhecer o Martinelli na cidade de Pouso Alegre. Tive a oportunidade de conhecer ele lá em Congonhal, onde a gente foi fazer uma palestra, né, sobre autismo, possibilidades e desafios. E aí eu tive a oportunidade, então, de conhecer o Martinelli, né, através da Francine e da Mônica. E a gente pôde conversar um pouquinho, ele participou lá, ele tem uma história de vida, né, super bacana aí de transformação. E também acredita, né, na superação dos desafios e que a gente sempre pode encontrar possibilidades, em cada oportunidade a gente pode fazer delas possibilidades, né? Só é impossível aquilo que a gente ainda não tentou. Então, eu tô muito feliz hoje de bater esse papo com o Martinelli. Vou chamar aqui o meu convidado, espero que vocês gostem. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. É muito importante, né, falarmos de temas onde desperta pontos de reflexões para que a gente se torne seres humanos melhores, né, e para uma sociedade mais possível. Então, vou convidar aqui o Martinelli para participar da live aqui comigo. Convite para ele, eu trazer um pouquinho, mas acho que eu consegui mandar. Deixa eu virar aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Tava virada a câmera ali, eu não notei. Atrasei um pouquinho, é tanta correria, tanta coisa, que a gente Não, corre e a hora ainda não dá. hoje eu tava conversando, hoje de manhã eu tava fazendo uma visita para uma amiga, né? E ela falou assim, os dias estão correndo mais rápido, né? Muito O rápido. dia tá terminando antes da gente conseguir concluir o que a gente planejou, né? E é uma verdade mesmo. Se a gente for estudar a fundo, os dias eles estão acelerados mesmo. E muita coisa pra gente, as pessoas estão com excesso de informação, né? Muita informação. E aí a gente acaba que não consegue lidar. Quando você vê a hora já passou, eu mesmo tive que adotar o caderninho, porque se eu não tiver um caderninho, eu não dou conta de saber o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. Eu não tenho caderninho porque eu perco. Aí eu tenho que ter 10 cadernos, né? Então, como eu uso muito celular, aí eu tenho um bloco de notas no celular e eu acabo usando o bloco de notas. Ele vive cheio. Martinelli, que bom estar aqui com você hoje, né? Pra gente bater um papo sobre esse tema que com certeza vai trazer bastante reflexão para as pessoas, que é a questão Sim. das diferenças, né? Como que a gente aprende com as diferenças e que através desse aprender com a diferença, a gente consegue também multiplicar, né, essa informação a gente consegue também multiplicar esse amor, né, pelo que só é possível, né, antes da gente ser um excelente profissional, um excelente pai, uma excelente mãe, uma excelente pessoa, se a gente de fato conseguir ter amor, né, no que a gente faz. Tá dando Não, com certeza. Então, eu gostaria que você tá com a luz bem, você se você tá com a luz apresentasse. bem de frente, né? A minha luz, não sei o que aconteceu Coloca ela de lado, assim, ó. Aí, acho que agora vai. A minha luz tá aqui, ó. Pronto. Aí melhora. Senão eu não consigo enxergar o que o pessoal está escrevendo aqui. Sim. Gostaria que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho de você e a gente começa o nosso bate-papo. Sim. Na verdade, quando eu vou me apresentar, assim, profissionalmente, hoje eu trabalho com posicionamento digital, né? Eu sou especialista de branding. Na verdade, eu trabalho mais ligado à comunicação e à imagem de pessoas. Pessoas públicas, relevantes, né? E eu transformo pessoas em marcas e marcas em pessoas. Basicamente, esse é o meu trabalho principal. Mas aí eu tenho outras coisas que eu faço, né?
de forma, de outra forma. Eu sou professor, né, dou mentorias na área de comunicação, de leitura corporal, né, e tem aí uma centena de coisas aí que a gente vai fazendo. Aí você me perguntar assim, mas o que isso eu faço para ganhar dinheiro, né? Mas o que eu faço por amor? Por amor, aquilo que eu entendo como missão. Por amor, eu tenho um projeto chamado 7AC, e com esse projeto eu já ando já há 10 anos, onde a gente alcança comunidades, igrejas, escolas, todos os lugares que você imaginar a gente já passou, até os mais inusitados, onde a gente trabalha com música, né, uma parte da minha história também, mas fazendo as pessoas entender, eu vou usar o termo assim, o óbvio, né, o simples. A gente vai falar hoje aqui muito a respeito do multiplicar amor, né, dessas diferenças e tudo. Eu falo que a nossa maior missão é falar de amor e simplificar a vida, porque, na verdade, quem acaba complicando são as pessoas, né? Então, essa é a minha maior... é aquilo que eu mais amo fazer. E, para isso, eu carrego pessoas comigo, né? Eu falo que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. E desde que eu encarei essa missão, eu já tinha passado muito tempo de hospital, e quando eu fui encarar essa missão, eu falei com Deus, Deus, eu não vou sozinho. Porque eu me conheço, eu sou fraco, sou limitado. Agora, depois dos transplantes e tudo, eu sou ainda mais limitado. Então, preciso de pessoas. Coloca pessoas no meu caminho. E essas pessoas precisam entender o que a gente vai fazer, o que a gente vai promover para caminhar aqui do lado, né? E Deus foi muito bom comigo, né? Colocou pessoas assim e deram graça, deram luz a essa caminhada, sabe? Pessoas que deixaram de ser ali parte de uma equipe e viraram, se transformaram na minha família hoje, né? Com quem eu passo a maior parte do meu tempo, muitas das vezes. Que legal, né? Essa semana semana passada nós fizemos uma palestra, um encontro sobre a questão do Setembro Amarelo. E aí a psicóloga que veio falar com a gente, ela falou assim, olha, eu escolhi falar sobre o despertar de um propósito perante a vida, né? O quanto a vida é mais valiosa, o quanto dizer sim à vida é mais importante, só que antes da pessoa trabalhar o antes, né? Para que a pessoa não chegue nesse patamar dessa necessidade. E aí ela estava falando pra gente, né? Qual é o seu propósito, né? Quais são as coisas que você mais gosta de fazer? Quais são as coisas que você ama fazer, né? Você paga para fazer o quê? Tudo isso conversa entre si, né? Porque se isso conversa entre si, você encontrou o seu propósito. E o quanto a gente encontrar, né, o propósito da gente faz a vida de fato ser de verdade. Né? Parece que a gente vive, e quando você não sabe o que você está fazendo, se você só acorda, trabalha, e você vai dando sequência na vida assim, você está existindo, né? Quando você tem um propósito, você acredita naquilo que você está fazendo e aquilo de alguma forma é uma ponte na vida de outra pessoa, a vida da gente parece que ela é mais plena, que ela é mais bonita, que mesmo na dificuldade você enxerga a vida, né? E por que você acha que falar dessas diferenças que ensinam é tão importante para a gente falar, né, nessa noite? Na verdade, as pessoas têm hoje, né, o nosso tempo, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com diferença. Quando, na verdade, todo o propósito, né, eu vou usar até uma linha do cristianismo aqui, onde Deus o tempo todo trabalhou com diferenças para unir propósitos. E entender isso é simples, é até óbvio, né? Porque, na verdade, assim, as pessoas do nosso tempo, eles ficam buscando iguais. Eles ficam buscando particularidades. Buscam andar... Pode reparar para você ver. As pessoas andam em bandos, né? Eles se vestem iguais. Eles falam, né, de forma muito parecida e tudo. Quando, na verdade, o propósito pelo qual a gente foi criado e tudo, fala de diferenças. Eu vou dar um exemplo aqui do meu casamento, né? Eu sempre uso ele quando eu vou falar de diferenças que geram amor. Eu e a minha esposa, se conhecendo nós dois, né?
São duas pessoas extremamente diferentes. Está aqui a Mônica, o Cláudio, né? Pessoas aqui que convivem comigo, que sabem que é exatamente desse jeito. Assim, é água e óleo. É extremamente diferente. E, na verdade, que durante a minha juventude eu pensava, eu romantizava? Que a pessoa que eu encontraria, que me faria feliz, era uma pessoa muito parecida comigo. E aí eu tive esse choque, né? Porque eu encontro a minha esposa, a Vânia, e aí eu falei que não tem possibilidade disso dar certo. Porque tudo que eu não gosto, ela faz. Tudo que eu odeio, ela faz. Tipo assim, eu tenho, né, toque, eu tenho assim muito problema com rotina, não gosto de mudanças. Eu vivo as coisas muito devagarinho, uma de cada vez. Agora há pouco, antes da gente entrar aqui, ela estava me perguntando de algo da semana que vem. E eu estava falando para ela, não, eu preciso viver esse final de semana primeiro, né? Então, a gente é muito diferente em vários aspectos, né? No modo de falar, o jeito de andar, tudo, tudo, tudo. E, no entanto, eu fui entendendo ao longo desses 14 anos casado que o segredo da minha felicidade está exatamente em ter uma pessoa muito diferente de mim, né? Eu falo que eu parei de brigar, eu tenho um problema com porta. Uma coisa básica, e as pessoas mais próximas de mim entendem. Eu tenho problema com porta, eu não gosto de porta meio fechada. Ou ela está fechada ou ela está aberta, né? O meu guarda-roupa tem porta de correr. Eu não consigo dormir se ele tiver um vão aberto, né? E pensa numa pessoa que tudo que ela pega fechada, ela abre, né? E deixa meio aberto. Pensa numa pessoa que bate todas as portas. Coisa que me irrita extremamente. E até mais ou menos uns 8, 9 anos de casado, isso me incomodava muito. E aí teve um dia, ela foi viajar, foi com a mãe dela para a praia, no apartamento que tem lá. E aí, naquele final de semana, eu senti uma solidão tão grande, né? Elas ficaram lá, foi ela, minha filha, a minha sogra, e elas ficaram lá o final de semana e eu fiquei sexta, né? Na sexta-feira ainda viajei com a banda, no sábado eu viajei com a banda, mas eu chegava em casa e estava tudo arrumadinho, estava tudo, né, do jeitinho que eu gosto. Não tinha barulho, não tinha falação, não tinha porta batendo. Isso me mostrou uma solidão terrível. E eu falei assim, poxa, eu preciso, né, daquilo. E aí você vai se rendendo a entender que aquela diferença tão grande, na verdade, foi gerando dentro de mim um amor por ela muito maior do que eu sentiria por uma pessoa que fosse igual a mim, porque eu sou muito metódico, eu sou muito. Se fosse outra pessoa igual a mim, ia ser muito chato, né? Então essas diferenças elas foram gerando isso. E isso acontece em toda esfera. Estou falando de casamento, né? Onde as pessoas geralmente buscam pessoas iguais, né? E trazendo isso do casamento para a vida profissional, para relacionamento com os filhos, para tudo na vida, a gente vai entendendo isso. Essas diferenças, elas trazem crescimento, elas geram aprendizado, né? A gente vai até entrar aqui um pouquinho já, um pouco no que você vive, né? Quantas lições, né, o teu filho já te ensinou, mesmo com a pouquíssima idade que tem, pelas diferenças que você encontra no dia a dia. Eu falo assim, que o mais importante da vida não é viver. Porque todo mundo que nasceu vai viver antes de morrer, né? Independente do tempo. Mas é o aprendizado que eu consigo acumular nesse meio tempo, entre nascer e morrer, né, é que é importante. E não tem coisa melhor ou maior que o aprendizado. E só diferenças fazem isso. É muito pontual, né, você trazer essa questão da diferença, porque uma das coisas que a gente mais percebe que as pessoas buscam quando ela recebe os pais que recebem um diagnóstico, a família que vai lidar com essa questão da deficiência, a primeira coisa que a gente quer, porque eu também passei por essa fase, que a gente quer é como a gente vai consertar esse diagnóstico que nós recebemos.
né? Uhum. Então, exemplo assim, esse menino, ele tem autismo, né? Então, como que eu vou fazer com que ele fale? Como que eu vou fazer com que ele fique menos estranho, para que as pessoas achem ele menos Uhum. estranho? Como que eu vou fazer para as pessoas olhar para ele e achar, né, que tá tudo bem? Quando eu vejo alguém, eu falo assim, ai, mas é muito levinho o grau de suporte dele, é quase Uhum. nada. As pessoas falam muito assim, mas é tão bonito, nem parece que tem deficiência. Se Uhum. deficiência fosse uma coisa que precisasse ser feita, né? Uhum. E então, assim, a gente busca muito isso quando a gente recebe o diagnóstico. Como consertar? Como parecer mais próximo da outra família, né? E quando a Sim. gente Mas entende, igual, né? semana passada a gente estava num grupo agora de mães, e eu estava falando isso para as mães, sabe? Eu falei, olha, quando eu entendi que o Mateus era o Mateus, e que eu tinha que respeitar o Mateus da maneira como ele é, e que ele não vai ser igual ao que sou, assim como eu também não sou igual ao que sou, a vida Uhum. fica um pouco mais leve. Porque Com certeza. ele tem o olhar peculiar dele, a maneira pela qual ele enxerga as coisas, né? Ele percebe as coisas. Mas ele percebe, ele é feliz da maneira como ele tem a maneira dele de Uhum. comunicação, não é verbal, mas ele se expressa pelo olhar, ele consegue comer o que ele quer comer, ele saboreia a comida, ele Uhum. olha para a árvore e acha a árvore bonita, sabe? Olha uma lição que ele me deu esses dias. O meu padrasto, ele deixou cair R$ 5 no sofá da sala, e a minha mãe foi e falou para ele, Matheus, vamos comprar bala? Aí ele falou assim, não, não, Bubu, que ele chama de Bubu, vovô. Aí ele foi lá, Uhum. chamou o vô lá fora, né? E falou pro vô assim, o seu dinheiro, né? Uhum. Então quer dizer que ele tem uma noção de certo e errado, de honestidade. E eu não consegui explicar para ele o que é honestidade, o que não é, o que não é, de uma forma verbal. Mas ele se espelhando em nós, se espelhando no que ele convive, se espelhando no que ele vive, ele entendeu, né? Não é meu, eu tenho que devolver. E Sim. quantos de nós, às vezes, somos tão normais, né? Normais, e a gente tem tantas questões particulares que nos tornam pessoas extremamente, entre aspas, né? De um lado ruim, não do lado tão bom. Mas isso não tem um peso na sociedade. Mas você ser Uhum. deficiente, você ser esquisito, né? Porque as pessoas olham como esquisito, tem um peso muito grande. E eu acho que isso é Uhum. muito pontual para as famílias entenderem, né? As pessoas que estão nos acompanhando, que mesmo as pessoas, por mais diferentes que elas se apresentam ser, todas elas têm vida, todas elas têm potencialidades, né? Todas elas têm habilidades. Essa semana mesmo eu fiquei extremamente feliz, porque eu tenho um menininho que eu estou atendendo, e já é, eu acho que o sexto ou sétimo encontro que eu tô com ele, e não tinha vínculo, sabe? Eu não conseguia a Uhum. atenção compartilhada dele. E várias vezes eu cheguei a mandar mensagem, até para a Mônica, para todas as pessoas, assim, olha, eu tô me sentindo incompetente, porque eu não tô conseguindo, né? Sim. Mateus, Felipe, eu não tô conseguindo criar nada do que eu faço, tá dando certo. Uhum. Aí, nessa última vez que eu estive com ele agora, eu falei assim, menos técnica e mais observação. Eu vou observar ele. E aí eu deixei ele livre, eu vi que ele já começou a entrar quietinho, que ele já não estava chorando mais, que ele chorava. Eu falei, nossa, ele está Uhum. progredindo, ele está se sentindo parte daqui, né? E de repente ele fez uma ação lá, que foi pular no tatame, que ele gosta muito de cor, então ele pulou no tatame, ele falou, né? Azul! Aí eu repeti também, azul! E pulei também onde ele estava. Ele Uhum. gostou. E aí ele começou a pular. E quando ele viu que eu não pulei, ele volta e ele puxa a minha mão para pular com ele. Sim. Então, ó, eu não usei material concreto, que a gente fala sempre que Uhum. nós não temos recursos, nós não temos Sim. salas preparadas, nós não temos conhecimento, mas o que, que eu usei? Pular, que é uma coisa simples para Natural. todas as pessoas, e um pedaço de tapete que tinha lá, um tatame colorido, que era o que ele gosta, que é a cor, né? E com isso ele ficou feliz, ele se divertiu, e foi um momento diferente dele. Uhum. Onde eu sempre bato na tecla, quando você fala assim, né, que hoje em dia, né, a juventude, a nossa juventude,
não é uma regra, né? Tem as exceções, mas a nossa juventude, ela vive muito essa solidão hoje, Uhum. porque eles buscam um patamar de igualdade nas roupas. Ai, meu amigo veste assim, eu quero vestir também. Não sabe nem o que que é aquele estilo, Sim, né? verdade. Mas quer comprar aquelas roupas, quer vestir daquele jeito, acha o máximo, não sei o que, não sei o que. Mas você pode ver, conforme você vai conversando com a juventude, ela tá vazia. Sim. Não tem conteúdo, né? Falta muito conteúdo, é pouca. Eu penso assim, que acaba tendo pouco conteúdo, uma mente, né, potencialmente aí aceleradíssima, porque os jovens hoje em dia eles têm essa capacidade de percepção e tudo, e são muito rápidos em perceber muita coisa e tal, mas não funciona para um propósito, nem para o bem deles, se a gente for pensar, né? Eu falo assim que não que eu seja avesso à técnica e tudo mais, não, não é isso. Eu estudo muito, eu utilizo de técnicas e tudo mais, mas eu também utilizo de experimento, de conhecimento ali, né? Gerar aquele conhecimento a partir do que eu conheço daquilo ali. Né? Eu falo assim que eu vivi muito isso como paciente. Porque quando eu chego como paciente, eu sou tratado por diversos médicos, né? Mas existiam coisas ali que eles não tinham o que fazer. Então eles experimentavam e geralmente esses experimentos baseados no que eles conheciam ia surtindo resultado e isso foi me ajudando, né? Eu falo assim que eu meio que ali fui um experimento, né, que foi dando certo, mas você vê assim, se eles tivessem se pautado só na técnica, só no que tinha ali escrito, né, e tudo mais, dentro da faculdade, eu não tinha saído, né, das primeiras internações. E a gente tem que levar isso para a vida, né? Eu levo isso muito para a vida, porque de tudo que eu estudo, eu entendo que existe ambiente, existem pessoas diferentes, existem formas e percepções diferentes, e isso dá todo um resultado, né, no final diferente também. Aquilo que eu aplicar, né, com a minha filha hoje vai ser diferente se eu aplicar com outra criança, né? Não posso exigir o mesmo resultado. E geralmente toda a técnica, todo estudo é baseado em cima de uma parcela de pessoas em um determinado tempo e ambiente. Isso vai mudando, vai se alterando e a gente precisa ter essa mentalidade de experimentar para gerar outros resultados, né? Eu falo assim que você mesmo, aquele dia na palestra, me chamou muita atenção quando você para e começa a olhar para o Mateus e você começa a gerar os próprios resultados, né? Você começa a olhar para ele e gerar os próprios resultados. Eu falo, isso é fantástico, porque você começa a ter o olhar de mãe, o olhar materno, mas ao mesmo tempo, tipo assim, não, ele tem que, né? Ele tem que acontecer, ele tem que fazer sozinho e tal. E isso é bacana, porque muitas vezes, principalmente, vou falar agora, a mãe de qualquer deficiente, muitas vezes ela acaba protegendo o filho do mundo de uma maneira que isso ela não entende, né? Em muitos casos, mas ela está impedindo ele de se adaptar ao mundo da maneira dele. Né? Eu falo que eu saí do hospital com muitas limitações, mas eu fui me adaptando ao mundo. O mundo estava ali para ser vivido e eu tinha que me adaptar. Eu não consigo abaixar, né? Mas eu preciso pegar meu sapato. Quando a minha filha está lá, beleza, ela pega. Mas e quando ela não está? Né? Eu tenho que me virar, eu tenho que dar meu jeito. E a minha limitação nunca foi alimentada pela minha esposa ou pelas pessoas que estão ali comigo, sabe? Sai de perto da janela. Tô falando aqui com a figurinha aqui. E assim, nessa questão do experimento, a gente nunca pode desistir das pessoas, né? A gente nunca pode desistir das pessoas, né? Porque todas as pessoas Sim. têm as suas particularidades muito grandes. E o que a gente percebe, assim, eu vejo muito isso como mãe, e eu acho que foi uma das decepções muito grandes que eu tive com a escola e com a sociedade, mas depois eu tive que parar porque a gente tem que compreender, né? Como eu sempre falo, diz que a mãe da Valdemir, ela fala muito isso, que a gente tem que sempre compreender
até quem não nos compreende. E a gente tem essa resiliência de aprendizagem porque a gente sabe que a gente vai lidar, nós somos a minoria e a gente vai lidar com a maioria que não nos entende. Uhum. E a gente não pode desistir, porque as pessoas, elas têm as suas particularidades. Então, quando eu pego uma criança que ela não consegue olhar para mim, ela não consegue ter um retorno comigo, ela não consegue ter nada comigo, e eu falo muito isso para os pais, ó, não tragam eles aqui nesse projeto para eles saírem daqui sabendo todas as letras, sabendo todos os números, sabendo, ajudando na alfabetização, ajudando na aprendizagem. Não. Tragam eles para ser crianças, tragam eles para se conhecer, tragam eles para executar aquilo que eles conseguem. E através Uhum. disso, a gente vai criando possibilidades. Então, às vezes precisa ser um pouquinho mais calmo, precisa saber esperar. O outro precisa ter esse vínculo. Eu falei assim, olha, se você trouxer ele 20 vezes aqui e levar 20 vezes para ele conseguir sentar 5 minutos, valeu as 20 vezes Sim. que você trouxe ele aqui. Porque é uma construção. Hoje ele senta 5, amanhã ele senta 10, amanhã ele senta 15, e aí vai. Por que ele precisa sentar? Porque se ele sentar, ele vai conseguir prestar mais atenção, ele vai conseguir focar mais, ele vai estar mais perto, né? O quanto que eu consigo abaixar na altura dele, quanto que eu preciso Sim. ser assim, né? E eu tive experiências maravilosas essa semana, falo muito que é fruto de Deus, eu acredito muito, sabe? Independente da religião de qualquer pessoa, mas eu acredito muito que todo esse processo que nós estamos vivendo aqui hoje com a Caia, da onde a gente tem chegado, das possibilidades que tem chegado para a gente, das vidas que estão sendo transformadas mesmo. Hoje até um dos motivos que eu trazer um pouquinho, porque tem uma mãe que ela me pediu para fazer o atendimento do filho, mas ele já é um Sim. pré-adolescente. Falei, nossa, pré-adolescente, ele não vai querer ficar brincando comigo de escolinha, né? Sim. Então, o que eu vou fazer para eu conseguir ajudar esse pré-adolescente? Aí eu criei meio que como se fosse um curso de informática. Eu não sou professora de informática, mas o computador é uma coisa que Uhum. chama a atenção dele, Desperta interesse. né? E aí a gente foi fazer e uma coisa muito especial. A família se dispôs a fazer para ajudar esse menino. Então estavam os Uhum. dois irmãos, o menino e a mãe, né? Todo mundo aprendendo mexer no Word hoje, digitar texto. Sim. Mas no finalzinho, e o tempo todo, né, ele foi falando que ele não conseguia, que estava muito difícil, que coisa chata. Mas a gente sempre, eu sempre tentando buscar a questão do desenho, que ele tem uma habilidade com desenho maravilhosa. Ele não tinha mexido no Uhum. Paint ainda. Foi a primeira vez que ele mexeu no Word, depois eu fui mostrar a ferramenta do Paint. E eu virei de Uhum. costa 2 minutos assim para me olhar o que a irmã dele estava fazendo. Quando eu volto, ele tinha feito um desenho no Paint. Uhum. Então, ele nunca mexeu no Paint, ele só tem essa habilidade de desenho no papel. Estava já com a resistência de desenhar no computador, porque a mãe falou que desenhar no computador, mas em menos de Sim. minutos ele realiza um desenho. Eu falei assim, como que esse menino tem essa habilidade aqui com o mouse de puxar e de fazer isso aqui, gente? Né? Uhum. Então eu vi que ali é um caminho de muitas possibilidades para ele. E eu acho que nós, quanto profissionais, né, quanto seres humanos, quanto pessoas, a gente precisa ter esse olhar muito particular para as pessoas. Quando eu vou exercer a minha função ali, a minha profissão, e eu utilizo somente da minha técnica e do meu conhecimento, que eu acho que só eu sou certo, que é só aquele caminho, a gente vai perdendo essas possibilidades que estão ali entre linhas, né? Que acaba Uhum. tocando a vida da outra pessoa, marca e de fato ela consegue dar um passo. Sim. Eu até dei uma aula nessa semana agora, e, e aí eu falava disso. Eu não sei se você já ouviu falar, existe algo chamado teoria da janela, né? E é a forma com que a gente percebe as coisas, né? E de repente a gente lida com algumas deficiências onde o próprio deficiente ele tem isso muito claro para ele, né? E eu já tive experiência de falar com pessoas. Eu tenho muita dificuldade, às vezes leva até um tempo para explicar isso para pessoas comuns e não levar 2 minutos para explicar isso para uma pessoa que hoje, né, a sociedade diria que é um deficiente, que tem limitações, que tem isso, tem aquilo. Justamente algo assim. Não é complexo, mas eu acho que eu tenho ele até aqui nesse flip chart aqui, que é
é não ter um... É como se fosse uma janela, e nessa janela a gente tem um alvo, né? Tem algo que vem depois, e vai se abrindo, né? O que a gente faz, na maioria das vezes? A gente foca, né? Sempre em uma informação, em um ponto de referência e tudo, e a gente acaba potencializando isso e esquecendo do resto, né? Imagina que as pessoas, vamos generalizar aqui, as pessoas que estão assistindo a live aqui, se eu perguntasse o que eles estão vendo, o que eles estão entendendo da live, né, o que eles estão vendo nesse momento, eles iam falar que eles estão vendo você e eu, né? Quando, na verdade, quando a gente entende a teoria da janela, as pessoas vão perceber atrás de você, né, lá atrás um pote de caneta, e ali tem isso e tal, atrás de mim tem um flip chart. Quer dizer, você vai além da informação em si, né? E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com problemas, as pessoas se frustram muito justamente por ter essa dificuldade de perceber o todo. Elas focam num ponto só. E se a gente for prestar atenção, às vezes tem crianças que têm essa dificuldade de lidar com coisas simples, né? Mas aí pega algo que é mais complexo, você citou a questão, né? Poxa, eu mesmo, vou dar um exemplo de mim, eu não consigo desenhar no Paint. Eu não tenho essa sensibilidade de fazer um traço, de fazer um negócio ali. Mas eles conseguem ir além do que a gente consegue, justamente porque eles têm uma outra percepção, têm uma outra forma. Por isso que eu falo que eles ensinam muito, né? Eles conseguem trazer muito aprendizado. E o problema nosso é que a gente está o tempo todo querendo ensinar eles, né? E o tempo todo a gente está falando, né? E tentando ensinar alguma coisa para eles. Eu lembro que a minha esposa, uma vez, seguindo no Instagram, ela me mostrou um Instagram de uma menina, né? Que ela tem ossos de vidro e tal, Sarinha. Ah, E eu aí já eu vi. assisti, você viu? Eu assisti, assim, uns 3 ou 4 vídeos delas, assim, seguido. E ela é um poço de aprendizado, né? Poxa, se você assistir 2 vídeos dela ali, você não consegue mais reclamar de muita coisa, né? Ela ensina sobre a vida melhor que qualquer professor de faculdade, né? E de uma forma muito simples. E o grande problema nosso é exatamente esse. A gente quer o tempo todo ensinar quem muitas vezes pode ensinar coisas muito maiores para a gente, né? Eu falo que eu, antes de tudo isso, de tudo que eu vivi e tal, eu achava que eu sabia alguma coisa. E depois de viver limitações, cadeira de roda, né, de ficar ali usando fralda, 42 quilos, recebendo comida na boca, não conseguia mais falar, né, me expressar e tudo. Nesse momento, foi o melhor momento da minha vida. E às vezes eu falo isso, as pessoas acham loucura. Mas por que eu digo que foi o melhor momento? Podia parecer o pior momento da minha história, por conta da condição que eu estava, mas se você me perguntar de onde eu tirei meus livros, de onde eu tirei a maior parte dos métodos que eu aplico, da onde, né, onde eu criei muita parte de técnica de comunicação e tudo, saiu dali, né? Então, quando eu me calei, foi quando eu aprendi a falar de verdade, me comunicar de verdade. Você sabe que, ouvindo você falar isso, né? Eu estou acompanhando um grupo, porque desde que a gente lançou o seminário, Maternidade Autista, esse ano, dia 2 de abril, que a gente teve lá por volta de 200 pessoas, né, nesse seminário, e a gente foi conhecendo muita gente, aí a gente foi sendo convidado para vários lugares. Quando eu vejo, né, a Fran falar, e eu vejo que foi um fruto lá, né, que só precisava de um espaço para ela poder brilhar o que ela já tem dentro dela guardado, né, essa experiência de vida, essa maneira dela ser. Então, quando eu vejo esse fruto e tantas outras coisas acontecendo através desse projeto, por isso que eu falo muito que é um projeto muito abençoado por Deus, muitas pessoas vêm me procurando, e aí eu estou em um monte de grupo, as pessoas vão me colocando, e aí essa semana eu estava num grupo onde eles falaram assim, né, que a gente precisa sair daquilo que a gente conhece, aprender a virar a chave, e às vezes se perguntar assim, né, qual é a mochila que o seu filho leva para a escola? Porque a do meu, ele quer ir ele leva uma mochilinha,
porque ele tem que levar o mochilinho, porque tem que levar o caderno, tem que levar lá a bolsinha de lápis, mas se ele não precisasse levar a bolsinha de lápis nem caderno, ele não levava, ele só queria ir para a escola, né? Porque ele consegue aprender sem a utilização do lápis, ele escuta, então ele aprende mais com a questão auditiva, com a questão visual. Para ele não tem necessidade de saber que o 5 é 5, né? Como eu sempre digo. Para ele tem necessidade de saber que 5 dedinhos é igual a 5 voltas no trem, 5 dedinhos é igual a 5 pão de queijo. Então não vai precisar de lápis para você aprender, né? Já aprende com os dedinhos. Mas e aí, o que o seu filho leva? Porque se o meu filho não leva lápis, o outro leva. Se o meu filho não leva caderno e o outro leva. Se o meu filho precisa de um potinho para ele aprender, como que esse profissional, então, vai olhar para essas vertentes todas e conseguir ministrar a aula dela sem deixar com que nenhum se perca, sem deixar com que nenhum deixe de aprender, né? Porque quando eu vou ensinar, então, lá a matemática para o Matheus, e ele não consegue contabilizar utilizando o lápis, e ele não consegue contabilizar com essa questão do entendimento de eu escrever lá na parede 5, e ele está entendendo que é o 5, por que eu tenho que forçar ele a aprender dessa maneira? Porque eu não posso ensinar para ele e para a sala dele de uma forma lúdica, aonde todos possam aprender juntos, né? Então, qual é a mochila que a gente carrega? Qual é a mochila que aquela pessoa, que aquela família carrega? É muito diferente da nossa. E as pessoas também, a gente tem muita dificuldade da questão do feedback, né? Principalmente feedback, vamos dizer, se as pessoas falam muito críticos, mas eu não vejo como um feedback crítico, mas um feedback negativo mesmo, de alguma questão que a gente está fazendo, que a gente está agindo, e às vezes naquela percepção de quem está nos avaliando, não é condizente. Aí eu venho e falo, olha, isso eu acho que não é por aqui, o que você acha da gente fazer de uma outra maneira? Pronto, acabou a pessoa. Não tem relacionamento mais, não tem amizade mais, não tem mais nada. As pessoas não aceitam, né? As pessoas têm muita dificuldade com isso, na verdade, né? Eu falo assim, que a gente está vivendo num tempo onde as pessoas, para aceitar o diferente, né? E até para aceitar um conceito, eu falo assim que um dia eu comentei, eu fiz um comentário assim, a respeito de formação. Não que eu seja contra, não sou contra nenhum tipo de formação, né? Eu acho que a formação é a autenticação que um profissional precisa para atuar, né? Mas ter um certificado não quer dizer que eu sou bom naquilo que eu faço. Eu desde muito novo, eu sou autodidata em muita coisa. Tem formações, mas eu falo assim, que por gostar de ler, por gostar de estudar muita coisa, não tem como ter certificado de tudo, né? Mas é engraçado, porque assim, tem muita coisa que eu julgo ser muito melhor, né? E eu estudei, eu fiz tudo, eu só não tenho certificado. E muitas vezes as pessoas, a nossa sociedade se ampara no certificado, e a gente vê péssimos profissionais, né, que seguem ali, né, vamos falar assim, uma forminha para lidar com tudo. E, mais uma vez falando, não estou falando contra a formação, mas desde que essa formação realmente siga um aprendizado de qualidade, que eu gere, né? Que eu amplie aquilo que me foi passado. Porque as pessoas têm essa tendência de ficar ali, né? Ela aprendeu e não sei o quê, e ela ficou ali. Quando a vida não é assim. Eu falo que quando cada coisa que eu aprendo, cada coisa que eu entendo, eu tento criar o meu próprio modo de enxergar aquilo e de ajudar pessoas através daquilo. E isso vai potencializando, vai crescendo. E o grande catalisador não é fazer igual ao outro, né? Igual eu aprendi, exatamente no método que eu aprendi, mas é tentar gerar resultados maiores com um processo, né, melhorado daquilo. E as pessoas se conformam, na verdade. Pra você ter uma ideia, na medicina, todo o processo de evolução da medicina, né, aconteceu através de médicos, de pesquisadores e tudo mais. Mas foram através daqueles que não se conformaram com o que já existia, né? A questão do ponto, né, da cirurgia. Tem centenas de tipos de ponto lá.
né? Porque um cara não se conformou com aquele ponto que dava antigamente. Aí ele foi criando técnicas, modos de fazer que iam deixando menos cicatriz, e eles foram aperfeiçoando todo o processo. Porque quem se acomoda apenas naquilo que aprendeu, acaba ficando, vira um peso, né? Porque a sociedade vive dos resultados daquelas pessoas que não se conformam. Ah, não, não é só isso, né? Imagina que hoje o aprendizado, com o aumento até do autismo e de tantas outras condições, imagina que se a gente for levar tudo, né, o sistema, o aprendizado e tudo como a gente já vê há tantos anos, há tantas décadas, isso está ultrapassado, né? Vai ficar difícil, porque já não é mais daquele jeito, a geração já é outra. Na minha época, a gente não tinha a facilidade que hoje as crianças têm. A criança hoje pega um celular, ele ensina um adulto a mexer, né? Ninguém ensinou para ele. Então, essa evolução dele tem que ser acompanhada também pela nossa evolução. Eu costumo usar até nas palestras, usar elementos do agora, né? Eu uso muito em palestra, eu uso muito o celular, da inteligência emocional através do WhatsApp dela, né? Por quê? Porque é uma coisa cotidiana que eu consigo ilustrar e todo mundo vai entender. Se eu ficar tentando trabalhar inteligência emocional apenas com o que ela não enxerga, com o que ela só sente, eu não consigo os resultados que eu tenho. E assim, quando você fala, né, dessa questão do ensinar, nós hoje em dia estamos com muita pressa, né? As crianças já não conseguem ser criança porque a gente está com muita pressa, a gente acha tudo errado, tudo que a criança faz, a gente xinga, às vezes, eu tive um professor que, né, de Pouso Alegre, o Carlos Gonçalves, ele foi meu professor de oratória e ele foi essencial. Eu conheço ele. Ele foi essencial. Eu conheço ele como Carlinhos. Ele foi essencial para o meu desenvolvimento quanto ser humano, quanto pessoa, quanto professora hoje. Eu acho assim, que ele foi um divisor de águas tão grande na minha vida, porque ele me trouxe tanta coisa que ele mostrava para mim que eu era capaz e eu não conseguia ter essa coragem. Tanto que para tudo que eu ia na palestra, que eu ia falar, eu não usava óculos, porque eu tinha, as pessoas estão me enxergando, então sem óculos elas não vão me enxergar. Hoje em dia não tem mais isso. E ele falava muito assim, que quando uma criança chega para falar com a gente, ela vem cheia de coisas para falar. E a gente está tão cansado, e a gente se acha tão certo de tudo, que a gente fala, para de falar, você está falando muito, não quer falar, não quer não sei o quê. E a gente vai inibindo aquela criança de expor os pensamentos dela, né? Que ela vai ficando cada vez mais retraída, cada vez mais quieta, ela vai falar menos. E muito por conta das questões do adulto, né? E essa questão também do ensino. A gente não tem essa abertura para aprender com o outro. Quando eu chego para falar assim, exemplo, eu fiz tal coisa. O outro já fala assim, eu também fiz, porque eu também sei isso, porque eu também não sei o que lá, e porque também não sei o que mais. E aí você começa... competição, né? Você pontua uma coisa e o outro já fala que não é assim, que já é não sei o quê. Recentemente eu vivi uma experiência, por muitos anos, manda Felipe, baixa aí, por favor. Por muitos anos eu convivi com uma pessoa, sendo a supervisora pedagógica do Senai, e ela tinha uma metodologia de trabalho de um jeito. E aí ela saiu agora, entrou uma outra supervisora pedagógica. E aí eu também continuei na mesma linha de raciocínio da anterior, né? Sim. Aí um dia a gente foi conversar, e ela, muito humilde, sabe? Falou pra mim assim, olha, Jamila, eu admiro muito a maneira como vocês fazem, acho muito legal e tal, mas assim, eu tô chegando agora, eu ainda tô aprendendo, então eu peço desculpa pra você se eu não conseguir igualar isso que você estava esperando de mim, mas eu queria trabalhar nessa vertente. O que você acha? Naquela hora, ela já me desarmou, porque eu pensei assim, nossa, né, que falta de respeito minha, de pelo menos escutar ela, como a metodologia, se ela não veio, qual foi a maneira pela qual ela não veio, se ela não agiu assim, por que ela não agiu, qual é a maneira dela de trabalhar, né? Afinal de contas, ela agora que está nesse comando e ela tem o direito de ter as observações dela. E a gente não observa as pessoas. A gente quer o nosso certo e pronto, acabou, né? O grande problema dessa leitura que a gente faz das pessoas
É que o grande mal nosso é que a gente lê as pessoas como se elas fossem a gente. Por isso que a gente se frustra tanto. Por isso que a gente se chateia tanto. Por isso que a gente fica mimizento. Porque a gente sempre está lendo o outro, mas na verdade não é o outro que a gente está enxergando. A gente está lendo o outro com a expectativa de que ele seja exatamente igual a gente, que ele pense e fale igual a gente. E não é uma realidade. Eu falo assim, que todas as vezes, todo mundo que está aqui e você também. Toda vez que você se chateou com alguém, né, você se chateou com alguém porque você achou que ele fosse agir igual você age em alguma situação. Ai, não é possível, fulano foi tão ingrato comigo. E aí quando você pensa isso, você está pensando por quê? Porque você naquela situação agradeceria, né? Você se lembraria e tal. E aí você mede a outra pessoa através de você e não é assim que funciona. A outra pessoa é outra pessoa. A gente tem que cuidar da nossa vida, dos nossos relacionamentos, sabendo quem a gente é. Ponto. Né? O que a outra pessoa vai produzir, né, ou quem ela é, isso é um problema dela. E a gente tem que trabalhar para ter esse bom relacionamento de forma profissional e tudo mais. Eu sempre, quando eu falo, tem uma palestra onde eu falo sobre 4 alicerces que faz uma vida de sucesso. Eu falo isso, inclusive, no livro. Eu falo que começa pela identidade, quando eu entendo quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou, das minhas capacidades, né? Da minha formação e tudo mais, isso serve para várias áreas. Depois eu entendo qual o propósito da minha vida. E isso me traz sentido, né? As pessoas que vivem depressão, pessoas que encaram a depressão, ansiedade e tudo mais, elas pararam exatamente nesse segundo ponto. Porque existem pessoas que eles sabem quem eles são, eles constroem uma vida de sucesso e tal, mas por não encontrar propósito, ele tem lá sucesso, dinheiro, carro importado, não sei o quê, e chega lá na frente ele se suicida, né? Ele tem uma vida, um casamento fracassado, ele tem uma vida fracassada porque ele não descobriu o propósito pelo qual ele vive, né? Passou disso, aí eu entendo a minha missão. Qual que é a minha missão real, né? E depois da minha missão eu tenho que entender qual que é a minha mensagem. Eu sabia quem eu era. E no momento em que eu fico doente, que eu vou para o hospital e tudo mais, eu falo assim, que isso me fez entender qual que era o meu propósito. Quando eu descubro o meu propósito, isso está ligado intimamente com a minha missão. Ou seja, eu saio daquele momento sabendo quem eu sou, qual o meu propósito e o que eu tenho que fazer agora. E aí, quando eu saio, eu coloco meta, eu coloco direção, que é isso que a missão fala, aí eu encontro a minha mensagem. E aí eu vou descobrindo, por isso que no começo eu falei, tem aquilo que eu faço para ganhar dinheiro, né? Para ser mantenedor da minha casa e tudo, mas tem aquilo que eu amo, ou seja, aquilo que eu descobri no meu propósito. Coisas que eu faço na minha missão, né? Que é com a 7AC, com pessoas que eu amo, que eu divido e tal, divido os sonhos e tudo mais, e aí eu descobri a minha mensagem. Quando eu completo essas 4 coisas, tipo, eu posso morrer amanhã, né? Eu sou uma pessoa extremamente realizada, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, ah, mas você não tem uma mansão, você não tem um carro importado, você não tem, né, isso e aquilo. Essas coisas não movem o meu mundo. Né? Eu posso ter dinheiro para ter e ainda assim isso não vai mudar quem eu sou, porque eu começo pela minha identidade e termino na minha mensagem. A felicidade, diferente do que as pessoas pensam, ela não está em coisas, né? Ela não está em sentir determinadas coisas, ela está em ser alguma coisa, né? Então, quando a gente vai descobrindo isso, a gente vai se tornando uma pessoa realizada, uma pessoa mais feliz, uma pessoa com um propósito em andamento, com uma missão. Ou seja, quem está numa missão não perde tempo com o que estão falando dela. Quem está numa missão está sempre olhando para frente, não está nunca olhando. A pessoa que está numa missão, estão falando isso de mim, estão falando isso me chateou. Não, eu sei quem eu sou, eu estou num propósito, eu já sei o que eu preciso fazer, e a minha missão me faz olhar para frente. Aí a minha mensagem é só uma consequência dessa caminhada. Então eu não perco a paciência, sabe? Eu não me frustro, porque eu não fico medindo o outro, olhando para mim e tudo. E olha só para você ver que interessante.
pessoas com determinadas deficiências e tudo mais, eles têm mais facilidade de entender isso do que muita gente que se julga. Se a gente fosse rotular, vamos falar assim, essa minoria de pessoas, eles entendem isso com tanta facilidade que eles são mais felizes do que a gente. Ó, eu lembro que eu estava num determinado lugar e aí tinha um menino, né, jovem assim, e deficiente. Ele não falava, não andava, estava numa cadeira de roda, tinha os movimentos muito limitados e tudo mais. E aí eu estou com um monte de jovens na minha frente, e eu expus uma dinâmica onde eu queria que todo mundo deixasse o conforto das cadeiras e sentasse no chão. O menino, que seria limitado e tudo, foi o primeiro a se manifestar, a ir para o chão. Foi o primeiro. Ele entendeu o que eu falei, né? Enquanto o pessoal estava preocupado com a roupa, estava preocupado, né, em sentar no chão frio e tal, ele foi o primeiro. Se deixasse, ele se jogava da cadeira de roda para o chão. Então, aonde eu começo? Essas pessoas, elas já sabem quem elas são. Elas não têm problema nenhum com o que os outros falam. Repara para você ver. Às vezes os comentários, né, e tudo mais pode ter incomodado você a respeito do Mateus. E mesmo que ele cresça e tudo, nunca incomodou ele. Entendeu? A felicidade dele está nos resultados dele. Cada vez que ele alcança, ele sabe que ele está alcançando, ele sabe que ele está avançando. E não é no ritmo das pessoas, não é no ritmo, muitas vezes, até o que você quer, mas é no time dele. E ele é muito feliz por isso, né? Eu lembro que você falou da Fran, eu lembro que eu encontrei com a Fran, né, e depois de muitos anos eu encontrei com a Fran de novo. E aí me impressionou assim, que a Fran, a gente parou na conversa, e aí me chamou a atenção que a Fran falou a roupa que eu tava, o jeito que eu tava, isso de muitos anos atrás. Eu falei, isso não é normal, né? Principalmente hoje, não é normal. E essa memória fotográfica e tudo, ela é um reflexo, né, do autismo mesmo. E aí eu peguei e ainda comentei, né, com a Mônica, ali a Mônica, o Cláudio, e eu comentei isso de uma forma assim, usando um tom de qualidade. Poxa, como eu queria ter essa memória, né, essa coisa de trazê-la de trás com tanta precisão, né, tudo isso. Como que isso seria bom para a gente que troca o nome, às vezes, até dos filhos? Né? Para a gente que nem você começou falando, pô, eu anoto as coisas hoje no caderno, porque senão, se deixar, eu não lembro. Eu já tive experiência de estar assistindo um filme, entrar no comercial, e eu não lembrar que filme que eu estava assistindo. Né? Então, às vezes as pessoas veem certas coisas como um problema e tudo mais, e não é. Tem coisas que, eu falo assim, tem pessoas que são especiais e é de uma maneira muito boa. Né? Tem pessoas que vêm para ensinar, vêm para trazer luz, muitas vezes, para a família. Né? Eu falo que eu conheci uma vez uma família e eles tinham um filho, né? E eles chamavam de especial. Eu falei, não, ele é especial, mas você precisa corrigir a forma com que você fala isso. Porque quando você fala especial, você que é mãe, tudo, você fala isso com um pesar, né? Com uma... até fica ruim da forma que você fala. Quando você fala que ele é especial, fala que ele é especial, mas de uma forma que ele brilha, né? E tal. E a gente começou a conversar e eu falava com ela, eu falei assim, e aí eu comecei a tirar de dentro dela coisas que ele tinha ensinado para ela. Ela falou, eu tinha dificuldade de abraçar. E ele me ensinou a abraçar, porque ele abraça muito. Né? Eu tinha dificuldade de perdoar. E ele me ensinou a perdoar, porque às vezes as pessoas faziam mal para ele e ele não guardava, ele amava, simplesmente amava. Então, eu falo que são pessoas assim extremamente especiais para a gente. Né? Até a Mônica colocou aqui, a Fran é a minha agenda humana. E é bem isso. Eu falo que eu cheguei a me emocionar lá no dia da palestra de vocês, né, com o texto da Fran. Porque a gente conhece do lado de fora, mas ela, né, expondo
como ela vê, como ela sente, como ela vê o mundo, é uma bagagem muito grande para a gente, né? E se a gente for ali, no mínimo, atencioso, a gente vai aprender muito com ela. E quando você fala assim, né, que quando você silenciou, você aprendeu. E eu acho que é muito Uhum, isso que a gente precisa, né? Olhar também, não só o que a gente conhece, mas o que tem do outro lado da rua. Porque uhum, quando eu coloco o meu olhar e eu tenho um caminho, mas eu decido ultrapassar esse caminho, mesmo com as minhas limitações, ou mesmo com a minha certeza de existência. Mas quando eu me permito atravessar o caminho, eu posso encontrar muitas coisas do outro lado, do outro uhum, lado da rua, né? E quando você fala também da questão de não se conformar com o que existia, eu acho que é isso muito que as pessoas precisam, né? Olha, eu ficaria aqui até meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 3, conversando. é, Que delícia, né? Muitas pessoas já passaram por aqui dando parabéns, né? Falando, pontuando. Eu acho que a gente vai ter que marcar 2, 3, 4 ou mais lives para conversar. Mas, assim, eu acho que, né, isso que você trouxe muito pontual, da gente utilizar essas questões da existência dessas pessoas agora, olhar para as pessoas com muita particularidade, com um olhar muito individual, no sentido de que o que tem de bom naquela pessoa que eu posso auxiliar, o que a minha profissão consegue transformar na vida da outra pessoa, o que eu estou fazendo aqui. uhum, Né? Então, eu entro para trabalhar, mas eu entro para trabalhar por quê? Né? Por que eu estou trabalhando? O que com o meu serviço eu posso fazer? Eu posso ajudar as outras pessoas, né? sim, E eu acho que isso é uma coisa muito pertinente que a gente precisa trazer para as pessoas, diminuir as nossas expectativas em relação às outras pessoas, permitir com que elas sejam aquilo que elas podem ser, né? E nisso a gente ir plantando sementes realmente de transformação na vida das pessoas. sim. Martinelli, infelizmente eu tenho um compromisso. Não, Já estou até fica atrasada um tranquilo. pouquinho, eu também atrasei para entrar. Mas eu queria assim que você, né, deixasse as suas considerações finais de tudo que a gente conversou. Queria dizer que foi uma honra para mim ter a oportunidade de ter conhecido vocês. Como eu falei, né, graças a Deus, em todos os lugares que eu vou, Deus manda alguém. Em todos os lugares Sim, acaba se destacando alguém. E esse alguém acaba se somando, sendo ponte, sendo possibilidades, e junto a gente consegue trazer muitas coisas para outras pessoas, né? Então, tenho certeza que a gente vai ter que marcar aí outros bate-papos, outros encontros. Queria dizer que seja sempre bem-vindo ao projeto Maternidade Autista. É uma honra muito grande falar com você, conhecer um pouquinho dessa história. E também, né, se Deus permitir, eu sei que Ele vai permitir que um dia o Instituto Maternidade Autista seja de fato físico, real e continue transformando ainda mais a vida das pessoas, né? Então, eu queria que você deixasse as suas amém. considerações finais para o pessoal que está nos acompanhando. Sim. É, uma, começar falando, né, que prazer, né, foi um prazer enorme. Eu falo assim, quando as pessoas apresentam alguém para a gente, principalmente na área profissional e tudo, eles costumam colocar na frente dessas pessoas o currículo, né? Falar, ó, fulano é isso, formado naquilo, fez aquilo outro, tal, 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 escreveu tal livro, não sei o quê. Mas eu falo assim, que a melhor informação que a gente pode ter de alguém, né, é quando eu escuto o que eu escutei da Fran, a teu respeito, né? Por isso, quando você me mandou mensagem e tal, aí você falou assim, não, a gente pode marcar? Pode. Tá, vai tá bom para você? Não, tá bom. Porque assim, quando a Fran te apresenta para mim, ela falou assim, é a minha amiga, né? Eu falo assim que esse é o melhor currículo que uma pessoa pode apresentar da outra, né? Isso não tem preço. Isso não tem o que paga isso, né? Você podia ter 1 milhão de formações, livros, artigos e tudo mais, não ia ser maior do que ser amiga da Fran, né? Então, foi um prazer para mim, né? Eu falo assim que ali dentro da palestra em Congonhal, eu tive várias oportunidades de me emocionar ali, aprendi em diversos momentos, meu bloquinho de nota estava funcionando, né? Então trouxe muita coisa para mim, porque eu falo assim, que tudo que eu pego,
eu pedi muito a Deus o dom de multiplicar. Então, tudo que eu anotei lá, né, e eu anoto de qualquer pessoa que eu entenda que tem potencial de me ensinar algo, eu multiplico isso. Né? E eu tenho multiplicado muito daquele dia de manhã lá em Congonhal. Com certeza hoje eu não pude anotar, mas depois eu vou assistir de novo e vou anotar. E sempre que você precisar de mim, né, precisar do trabalho, do profissional, do Martinelli como pessoa, como palestrante, a gente vai estar à disposição, não só de você, né, amiga da Fran, mas também do projeto Maternidade Autista, tá? Conta com a gente e a gente vai estar sempre à disposição. Eu que agradeço, né? Que Deus abençoe, continue iluminando o seu projeto, seu trabalho, que a sua mensagem chegue ainda a inúmeras outras pessoas. Eu não consegui assistir em Itapeva, porque eu estava dando aula, mas eu também quero participar numa outra oportunidade. Vou deixar aqui, você que está assistindo, às vezes queira conhecer, né, uma parte da história. Tem um vídeo no YouTube, né, você vai digitar lá no YouTube, lá na pesquisa do YouTube, nunca viu nada igual Martinelli. E aí vai aparecer lá um vídeo, ele está hoje com quase 2 milhões de views, onde eu conto parte da minha história. Na verdade, esse vídeo, eu estou vivendo ali um momento, um auge, né, da minha felicidade, dá para notar lá, que ali tem duas situações ali acontecendo. E as pessoas, às vezes, que estão assistindo, elas não imaginam, mas ali a minha esposa estava grávida, né? A Pamela estava quase nascendo, ela nasceu alguns dias depois, e era um sonho para mim ser pai. Então eu estava vivendo isso, a coisa de ser pai, e estava vivendo também um momento de uma complicação na minha saúde. Naquele momento eu estou vivendo uma trombose, eu tinha tido a notícia de ter que cortar minha perna e tal. E aí eu estou vivendo esse misto, né, de situações ali, mas é onde eu conto uma parte da minha história, né? Então, para as pessoas que quiserem depois conhecer um pouquinho, ali tem um pouco dessa história. Então, tá bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Que Deus continue iluminando, abençoando o trabalho de vocês, que a sua mensagem chegue a inúmeros outros lugares. E também estou à disposição para que a gente puder compartilhar para auxiliar cada vez mais, né? Toda a comunidade, toda a família, não só da pessoa com autismo, mas de todas as pessoas que de algum fato cheguem na vida da gente. Então, muito obrigada, Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.